Olá, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou professor na Analise e na aula de hoje eu vou te ensinar como rodar a análise de Q² utilizando o software R. Sem mais delongas, bora para a aula! Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns artifícios que você pode utilizar nas suas apresentações para torná-las mais visíveis, que as pessoas queiram realmente prestar atenção no que você fala, porque o ser humano, né, é um ser muito visual, né? Então faz muita diferença para nós se uma apresentação é bonita, se não é, se é legível, se não é, né? A gente vai discutir então vários pontos aqui que faz muita diferença para realmente as pessoas te ouvirem ou não. O foco principal dessa apresentação é a apresentação para a empresa privada. Porque na empresa privada, se você não ganhar a atenção das outras pessoas que estão na reunião, dificilmente você vai ter o seu projeto aprovado ou você conseguir dar continuidade àquilo e você acaba ficando meio largado na empresa. Às vezes você é muito inteligente, tem trabalhos espetaculares, mas na hora de apresentar, na hora de marcar o gol de placa, você não consegue. Por questões de apresentação mesmo, né? Aí é claro que aqui a gente vai falar mais da parte do design, né? Aí a questão de fala mesmo é com você, né? Poderia até colocar um módulo de oratória, falar alguma coisa, trazer alguma aula aqui de oratória, mas no momento ainda não, né? Bom, então eu vou trazer vários pontos aqui que vai ajudar a você montar a sua apresentação. Não quer dizer que você precisa gostar de todos os pontos que eu vou trazer. Não quer dizer que você precisa usar todos os pontos que eu vou trazer. Aqui eu estou te dando exemplo do que nós, dentro da Analise, utilizamos nas nossas apresentações. Tá? E existem algumas empresas que já têm slides prontos também, como o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você vai seguir os slides da sua empresa. Normalmente, grandes empresas já têm, tá? Esses slides prontos e você não tem que se preocupar. Mas aqui também eu vou mostrar alguns artifícios que vai te ajudar aí durante a sua apresentação. Tá bom? Bom, pessoal, e outro detalhe, como eu disse, o foco é para a empresa privada. Mas nada impede você do mestrado, do doutorado, da iniciativa pública, usar esses artifícios para montar suas apresentações também. Como eu disse, nós somos visual. Se você vai para um seminário e quer que as pessoas prestem atenção no que você está apresentando, traga a atenção delas para você. Se você começa a colocar aquelas letras miudinhas que ninguém consegue ler, tem aquelas tabelas minúsculas que nem você vê tão próximo do slide, aí ninguém presta atenção no que você está falando mais. Tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Então a gente vai começar falando sobre o título da apresentação. Então é interessante que você faça um design legal para o título. Esse daqui é o design que a gente utiliza, né, nos nossos slides. Então você que já faz curso nosso, principalmente os cursos mais novos, o título da nossa apresentação é sempre nesse tipo de slide, né? Com esse fundo, né? É claro, gente, isso aqui cada um vai ter um slide, tá? Não é para você usar esse fundo, isso aqui é o fundo da nossa empresa, né? Porque essas cores fazem sentido para as cores da nossa empresa. Então não quer dizer que você tem que fazer dessa forma, mas é interessante você ter um título, se você está dentro da empresa, colocar logo, né? Ou alguma coisa nesse sentido, talvez o nome do seu time, né? Alguma coisa já no primeiro slide. E colocar o título da apresentação. Tem dois pontos que eu gosto de considerar bastante em relação ao título. Primeiro, tamanho de letra. Então, colocar um tamanho impactante. Não é aquela letrinha pequenininha lá que o cara tem que ficar, né, forçando a vista para enxergar.
Às vezes você está numa sala pequena, às vezes você vai apresentar numa televisão numa sala de 15 metros de comprimento. Aí quem está lá no fundo fica muito difícil, né, enxergar. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Coloca um título bem grande, tá? O título não precisa ser grande, né? Pode fazer um título com poucas palavras. E tomar cuidado com a cor, gente. Porque tem gente que coloca a cor coloca um fundo e coloca uma cor do título que não contrasta com aquele fundo. E aí ninguém enxerga o seu título, né? Então essa questão de cor é muito importante. Verifique bastante aí, né? Vê uma cor que fica legal, que fica bem contrastante, tá? Para você ter um título bacana ali, as pessoas já começarem a prestar atenção em você pelo título da sua apresentação. E a apresentação, gente, ela mostra muito da personalidade da pessoa, tá? Porque mostra a organização das informações, mostra que você realmente dedicou um tempo para montar aquela apresentação. Então vale muito a pena, principalmente os primeiros slides, né? Você tomar bastante cuidado. Erro de português, gente, se a sua apresentação for em português, se for em inglês, erro em inglês, espanhol, mesma coisa, né? Tomar cuidado com essas coisas, porque aí as pessoas começam a ver, putz, ele nem prestou atenção no que ele estava escrevendo, escreveu errado no título. O que vai vir para frente? Tem gente que é chata com isso. Eu vou ser bem honesto, eu sou da área de números. Se a pessoa escrever uma palavra errada, para mim não faz diferença, não vai mudar. Eu quero saber o conteúdo que ele vai me entregar. Agora, tem gente que é muito chato com essa parte de escrita, e eles estão certos, eles têm as razões deles, tá? Então, vamos tomar cuidado com essa parte, ok? Bom, pessoal, aqui nós vamos ver a parte dos tópicos. Então, tem algumas sugestões que eu falo quando a sua apresentação tem tópicos, tá? Não é toda apresentação que tem tópico. Se a sua apresentação não tem, esquece essa parte. Mas se a sua apresentação tem tópico, vale a pena você ouvir o que eu vou te dizer. Bom, legal que você tenha para o slide de tópico um pouco diferente do slide de título, né? Então você pode mudar a cor, pode mudar talvez o desenho, né, que você vai usar como layout, alguma coisa nesse sentido, só para a pessoa entender, opa, aquilo lá é título, isso aqui é subtítulo, é tópico. Tá? Porque aí você não confunde o leitor. A intenção é você não confundir quem está ali na apresentação. Você tem que pensar que muitas das vezes você vai fazer apresentações para as pessoas que não são da sua área, que não têm obrigação de entender o que você vai apresentar. E sim você que tem a obrigação de explicar para elas. Então tudo que facilite essa explicação vale muito a pena você tomar cuidado na hora de fazer. E essa questão dos tópicos faz uma grande diferença. Na minha interpretação, uma apresentação tem que ser dividida em tópicos. Não existe para mim uma apresentação que não tenha tópicos. No mínimo você vai ter uma introdução, um resultado ali para mostrar e uma conclusão. No mínimo 3 tópicos, tá? Essa é a minha opinião. Não quer dizer que você tem que aceitá-la, mas eu acho que fica muito mais organizado quando você vem com introdução, né? Algumas pessoas chamam de background, né? Aí você apresenta os seus resultados e depois você fecha com a conclusão, para mostrar para o leitor, olha, é isso para o espectador, né? Não o leitor no caso, mas o espectador. Essa é a minha apresentação, ó. Te introduzi no tema, mostrei os resultados e concluí dessa forma. O que você acha? E aí, tem 2 pontos que eu acho importante no slide que você vai apresentar o tópico. Na minha opinião, você deve apresentar o tópico e aí você coloca um número, 1 ponto, o nome do tópico, né? 1 ponto introdução, 2 ponto resultado, 3 ponto conclusão. E aí a pessoa vai seguindo, o 1 foi introdução, o 2 foi resultado, o 3 foi conclusão, para ele não ficar perdido. E colocar uma descrição, se for o caso. Por exemplo, uma introdução, não vou ficar colocando descrição da introdução. Lá nos slides eu vou falar sobre isso. Mas tem apresentação que vale a pena você colocar uma descrição do tópico, né? Vai ser um tópico maior, vai ser bastante assunto, você coloca uma pequena descrição em relação ao tópico, tá?
Mais uma vez, gente, letra grande para o tópico e letra um pouco menor para a descrição. Mas é um pouco menor, não é aquela letra 12 ou 10, né, do Word, não, gente. Aqui nós estamos falando de apresentação, então vamos pensar em pelo menos 18, 20 de tamanho de letra, tá bom? E, mais uma vez, assim como no título, por favor, pessoal, tomar cuidado com cores. Tem que ser contrastante, o fundo e as letras, tá bom? Bom, algumas apresentações as pessoas fazem citação, né? Então, aqui eu te dou um exemplo de um slide bacana para você usar aí como citação. Então, você vê que eu troco o fundo novamente, né? Não utilizo o mesmo fundo, trago uma aspas e coloco o texto. Texto também bem grande, com letras bem fáceis das pessoas enxergar. Evitem, pessoal, aquela citação imensa que fica lá, né, 10 linhas para a pessoa ler, aquela coisa. Faça a citação que realmente faz muito sentido. Às vezes você corta a citação, pega só o pedaço que realmente interessa. Não precisa citar o cara inteiro ali, não, tá? E aí, é claro, gente, no final coloca o nome da pessoa, né? Entre aspas, normalmente. Você coloca aqui, né? No canto direito, você pode vir e colocar. E mais uma vez, né, preocupar aí com a questão das letras, né, do contraste entre a apresentação e as letras que você está utilizando, tá bom? Bom, agora eu trago para vocês aqui um slide de apresentação. Então é muito interessante, se é a primeira vez que você vai apresentar para aquele grupo, você ter um slide de apresentação. Se já é corriqueiro, gente, vou apresentar para o meu próprio time. Não, aí você não vai ficar colocando slide de apresentação, né? Por favor. Isso aqui é quando você vai apresentar para pessoas que realmente não te conhecem ou te conhecem muito pouco, né? Faz sentido você ter um slide de apresentação. E eu monto o meu slide da seguinte forma, né? Eu coloco do lado direito uma foto, tá? Buscar aí uma foto bem recente, na minha interpretação, mas aí mais uma vez, isso é muito questão de gosto. Eu sou a favor de fotos bem formais, né? Não gosto de fotos com outras pessoas ou foto com animais, com plantas. Na minha opinião, dentro de uma apresentação, isso tem que ser formal. Então você vai colocar uma foto sua ali e só você, né? Se você tem possibilidade até de fazer uma foto profissional, dependendo, compensa, tá? Se você é empresário, né, igual o meu caso, e vai fazer apresentação para outras empresas, aí, por favor, gente, foto profissional. Paga alguém para tirar suas fotos para que fiquem realmente fotos perfeitas. Não vai ficar usando qualquer foto, aquela foto sem resolução, com iluminação ruim, nada disso. Ou você tem alguém que tira boas fotos, ou paga um profissional, tá bom? Aí aqui eu coloco um olá, né? Você pode ou não utilizar essa estratégia. Coloco o meu nome, né? E descreve algo que você acha relevante, tá? Então você pode colocar, igual no meu caso, eu acabo sempre colocando, tem graduação em agronomia, mestrado e doutorado em genética e melhoramento. Colocar pouca informação, gente. Não fica colocando muita coisa, não. Lembre-se que você apenas está se apresentando para as pessoas terem uma ideia de quem você é. Você não precisa contar a sua vida. Não é uma apresentação para contar a sua vida. Se for, aí é outra história. Você vai usar até outros slides, né, para falar sobre isso. Mas aqui não, é uma coisa rápida, você não vai ficar mais do que 1 minuto falando, né, da sua trajetória, do que você é. Colocar também o seu cargo, né, se você já está dentro da empresa, né, se você ainda é estudante, essas coisas aí não precisa, né, você coloca apenas o que você está fazendo. Tá bom? Então esse é o slide de apresentação. Agora nós vamos passar para o slide de texto. Slide de texto, pessoal, ou do corpo, né, da sua apresentação, não precisa ser texto, pode ser imagem, a gente vai ver para frente, né? Mas esse específico aqui é um de texto, né? Tem que ser o mais limpo possível. Então você vê que eu já ponho um fundo clarinho,
Você pode fazer o contrário, né? Colocar um fundo escuro e as letras claras, não tem problema. Ou põe um fundo clarinho e as letras escuras. O máximo de contraste possível. E uma estratégia que eu e minha equipe sempre utilizamos é colocar o título de uma cor e o que vai vir embaixo do título, outra cor, tá? Assim fica fácil para a pessoa diferenciar. Opa, isso aqui é o título, isso aqui é o texto, tá? Às vezes fica muito misturado e as pessoas confundem porque a pessoa coloca o mesmo tamanho de letra no título e no texto, a mesma cor. Porque na hora que você está montando a apresentação está separado, né? O título está numa caixinha, o resto está em outra. A hora que você vai apresentar não tá mais, então a pessoa não sabe o que é título, o que não é. Ah, isso é um título, isso não é, né? Então isso faz muita diferença. Lembre-se do que a gente está falando, de organização. Então coloca o título, uma letra um pouco maior, tá? Então aqui talvez você pode usar um 24, talvez até um 30 dá para usar aqui, tá? Você tem que ver o que fica bom para você. A cor diferenciada. Mais uma vez, você não precisa utilizar as cores que nós estamos utilizando aqui, porque a gente utiliza cores voltadas para a nossa empresa. Você, né, pode escolher outras que sejam do seu agrado, tá? Só tomar cuidado, pessoal, para não transformar a sua apresentação num carnaval, tá? Então, fique sempre focado dentro daquelas cores que você está utilizando, porque senão um slide é de uma cor, outro slide é de outra cor, outro slide é de outra cor, vira aquela bagunça. Então, mantenha o padrão, né? Aí você vem para a parte do texto propriamente dito, usa uma letra um pouquinho menor, um pouquinho, gente, mais uma vez, não vai me utilizar a letra menor do que 18 dentro de uma apresentação. 18 é o mínimo, menos que isso começa a ficar muito pequeno, pensando que essa apresentação pode ser numa televisão, às vezes nem muito grande, uma televisão de 20, 25 polegadas no máximo, né? Acontece esses casos, gente, tá? É porque talvez alguém vai falar, não, isso aí não é, né? Aqui na minha empresa a gente tem televisão de 60 polegadas. Talvez você está numa empresa grande e isso é comum. Numa empresa pequena, às vezes isso não acontece. Aí você vai apresentar numa televisão pequena, talvez 20 seja exagero meu, mas umas 30 polegadas, né? Aí a sala é grande, a pessoa que está lá atrás não enxerga. Então coloca uma letra razoável, né? Pelo menos um 18 aí. Tá, pessoal? Aí você pode colocar os pontinhos, né? Se for item, se não for, você pode deixar sem nada, você pode numerar, aí depende do que vai ter no seu slide, né? Que pode ser muito importante. Outra possibilidade de título de slide de texto, né? É você colocar ele em 2 colunas. 2 colunas, gente, é interessante quando você vai fazer alguma comparação. Tá? Então na coluna 1 você tem uma coisa e na coluna 2 você tem outra coisa e você vai comparar um com o outro, tá? Não faz sentido se for só texto corrido você dividir ali em 2, tá? Então você precisa fazer comparações, beleza, faz todo sentido, pode fazer sem nenhum problema. Fica legal, fica bem apresentável porque as pessoas conseguem ver. E aí, pessoal, para tomar cuidado com um detalhe. Deixar as comparações sempre na mesma direção, tá? Tem muita gente que erra isso daqui, porque vamos supor, põe um termo aqui e esse termo caiu para a linha de baixo, então ficou 2. O termo daqui não caiu, ficou só na linha de cima. Aí, em vez de ele pular uma linha aqui para ficar igual, não. O segundo termo ele começa ainda no termo 1 da primeira coluna. Aí vira uma bagunça, ninguém consegue entender o que você quer dizer. Então, tomar cuidado com isso. Está comparando termo 1 com termo 1, mesma direção. Termo 2 com termo 2, mesma direção. Termo 3 com termo 3, mesma direção. Mesmo que você tenha que pular alguma linha nesse meio. Tá bom? Isso é muito importante. E mais uma vez, gente, não custa repetir. Quando as pessoas põem 2 colunas, eles tendem a diminuir o tamanho da letra. Tome cuidado com isso, senão as pessoas não vão enxergar. Se as pessoas não enxergar os seus slides, gente, elas não vão prestar atenção no que você está falando, a não ser que você esteja apresentando a cura do câncer. Caso contrário, você vai perder toda a atenção dessas pessoas, tá bom? Nós também temos a possibilidade de fazer 3 colunas. Então, quando eu quero comparar 3 coisas, né?
A gente coloca 3 colunas e vai colocando os itens. E aí a mesma coisa, gente. Colocar sempre os itens na mesma direção. Se for necessário, pule uma linha. E aqui, pior ainda, tome muito cuidado no tamanho de letra. Porque 3 colunas, a chance de você querer colocar uma letra... Às vezes tem gente que põe 12, gente. 12 não dá para ler numa apresentação, gente. Por favor. Você quer matar as pessoas. E ninguém quer trabalho, não. A pessoa começar a ter trabalho para ler, ninguém vai prestar atenção, não. Tá? Então, tome cuidado. Eu não recomendo muito 3 colunas, tá? Só em situações, Léo, mas eu tenho que apresentar essas 3 colunas. Realmente é importante. Vai ser uma comparação muito legal dentro da minha apresentação. Então, coloca. E na hora de escolher esses termos de comparação que você vai colocar em cada coluna, tenta escolher uma palavra, 2, sabe? Só o que representa mesmo. E o resto você vai falando. Não tenta escrever muito texto, não, que vai ficar difícil a comparação, vai ficar chato o slide. Às vezes você até tem um assunto bacana para falar ali, mas como você não soube apresentar, né? Pessoas meio que desanimaram e não prestaram mais atenção no que você queria falar, tá bom? Então, cuidado com essa questão das 3 colunas. Bom, gente, agora um slide com imagem. Então, mais uma vez, slide bem limpo, tá? Um clarinho no fundo ou um escuro com texto claro, né? Mas aí tomar cuidado se o escuro vai ter contraste com a imagem. O ideal, a maioria das vezes, é o clarinho nesse caso, tá? Aí você põe a imagem do lado direito. Léo, posso pôr do lado esquerdo? Pode, não vai ter tanta diferença. A gente trabalha do lado direito com a imagem. E do lado esquerdo a gente coloca o título, né, do slide. E se precisar de algum texto, a gente põe o texto. Quando a gente faz um slide desse tipo, é porque precisa de texto, tá? Quando é só imagem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um slide só de imagem, tá? Mas quando é texto, o ideal, né, é que você coloque então dessa forma. Você reparta 50-50, ou às vezes a imagem pega até um pouco mais. Aí depende como que a sua imagem está configurada, que você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Tem gente que começa a puxar a imagem fica toda retorcida para caber nesse espaço, fica uma coisa horrorosa, assim, e a pessoa acha que tá bom, e não tá. Não diminua a resolução da sua imagem, tá? Mudando ali tamanho, tome muito cuidado nessa questão de tamanho dentro de imagem, porque pode ficar muito ruim, e as pessoas olham muito mais a imagem do que o texto. E aí podem vir duras críticas em cima da sua apresentação por causa de imagem mal elaborada, né? Então tome cuidado com isso. E se você vai montar um slide apenas com imagem, utilize a tela inteira, tá? Porque grandes imagens causam um impacto muito grande dentro da apresentação, um impacto muito positivo, né? As pessoas gostam de ver essas imagens, assim, chama atenção, né? Você tá lá com aquele monte de texto, tal, aí do nada vem aquela imagem, a pessoa, opa, o que é essa imagem? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver. Sabe? Mas não colocar uma imagem por colocar, tá, gente? Tem que colocar uma imagem que realmente faça sentido para sua apresentação, que está ajudando a explicar alguma coisa, mas coloque a imagem que pega o slide inteiro. E aí, mais uma vez, gente, tomar cuidado com a resolução da imagem. Não adianta querer colocar uma imagem inteira com resolução ruim. A imagem era quadrada, aí você puxa ela para caber dentro do PowerPoint. Aí vai ficar muito ruim, tá? Então, tomar cuidado com essa questão. E aí você põe só a imagem. Se porventura você quiser colocar um título, aí você pega e põe um título aqui em cima. Mas o ideal é só a imagem mesmo e você faz toda a sua explicação em cima daquela imagem. Lembrando que deixa o visual para cá e deixa o conteúdo para você falar, né? A apresentação é visual, conteúdo é por sua conta você falando, tá bom? Bom, pessoal, agora um assunto bem legal, eu pelo menos gosto muito de usar dentro das minhas apresentações, que são os diagramas, tá? Então aqui a gente traz um exemplo e mais uma vez, as cores, pessoal,
É você que deve determinar. A gente aqui utiliza as cores que fazem sentido para a nossa empresa, tá? Você escolhe as que fizerem mais sentido para você. Então, se você vai apresentar um diagrama nesta forma, né? Onde você tem um início, aí você passa por uma linha do meio, depois você passa por uma outra linha. É interessante que você, em cada linha, coloque uma cor, tá? Porque eu estou entendendo, né? Estou passando para o leitor que cada linha é uma etapa diferente. Então, se isso acontecer na linha 1, né? Se isso acontecer, eu venho para cá. Se isso acontecer, eu venho para cá. E aí depois a mesma coisa na linha 3. Se isso acontecer, eu venho para cá. Se isso acontecer, eu venho para cá. Então, cada linha coloca com uma cor que fica fácil a pessoa interpretar o seu diagrama. Tem gente que põe tudo numa cor só e aí vai falando, porque o diagrama normalmente ele tem uma complexidade ali de explicação, né? Aí você começa, se tal coisa acontecer, isso acontece, mas aí se outra coisa acontecer, muda para cá. Aí como aquilo tá tudo numa cor só, a pessoa fica confusa, ela não consegue acompanhar o seu raciocínio, porque você conhece o conteúdo. Então você vai explicar numa velocidade muito maior do que a pessoa que não conhece consegue entender aquele conteúdo. Então toma bastante cuidado com isso, tá? Então é uma dica que eu deixo. E, pessoal, aqui dentro do diagrama, colocar nomes pequenos, tá? Uma palavra, 2 palavras, não começa com aquele monte de texto não, que fica horrível também, tá? Então, de 1 a 2 palavras, 1 a 2, escolhe palavras ali, palavra-chave, né? Dentro do seu diagrama e assim vai ficar bem bacana o seu diagrama. É bem legal, isso aqui tá bem simétrico, tá? O tamanho dessas linhas, então mesmo tamanho para cá e para cá, né? Aqui também, tudo na mesma direção, então deixar tudo bem simétrico para ficar bem legal. É claro que às vezes você não tem todas as possibilidades. Aqui não tem essa última, tem só essa, beleza? Aí não tem problema nenhum. Mas tentar manter o máximo de simetria possível para ficar uma apresentação bem bacana, bem entendível para as pessoas, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês uma possibilidade de tabela. Então, um slide de tabela, né? É interessante que você tenha o título, né? Então, aqui a gente apresenta para vocês aqui o título. Também, letra grande, uma cor bacana. E a tabela é legal, primeiro, não seja uma tabela muito grande, gente. Por favor. Tem gente que coloca aquelas tabelas gigantes dentro de um slide. O slide tem que ser o resumo dos resultados. Não dá para mostrar tudo se você tem... Que às vezes a gente tem uma tabela grande dentro de um texto, né? No Word, essas coisas. Não dá para levar aquilo tudo. Você pode até falar, olha, gente, isso daqui é o resumo da minha tabela, tá? Apenas com os principais resultados. Então, número de colunas de uma tabela. Não passar de 5 colunas. Mais do que 5 colunas, começa a ficar muito pequeno o tamanho da sua tabela, tá? A não ser que a sua coluna for números. E aí dá para você encurtar aqui bem. Aí talvez dá para levar até umas 7, 8, desde que esses números não tenham vírgula, que sejam números iguais aos que eu estou apresentando aqui, tá? Linhas também, pessoal, não dá para colocar muita coisa. Umas 10 linhas é o máximo que dá para você colocar dentro de uma apresentação. Senão também você vai ter que diminuir muito o tamanho da letra. E aí começa a ficar muito ruim. Porque pensa, uma tabela já tem um monte de coisa para você mostrar, né? Um monte de número, né? Ou de escrita, tanto faz. Aí se você coloca muito pequenininha, a pessoa desanima de ler. Aí, pessoal, uma estratégia que a gente utiliza, mas não quer dizer que é a única, tá? É você montar essa tabela, né, colocando cores diferentes aqui para cada linha. Isso chama mais atenção e deixa mais fácil ali o entendimento do leitor, tá? Mas aí tomar muito cuidado com essas cores, né? Que podem ser alternadas, né? Uma linha de uma cor, uma linha de outra, uma linha de uma cor, uma linha de outra, sendo que as ímpares com uma cor, as pares com a outra cor, e a de título pode ter outra cor, né? E aí tomar cuidado com as cores do texto, né? Colocar, no caso, um texto com uma cor que realmente faça sentido dentro
daquela tabela, né? E aí, se você quiser, Léo, eu quero, por exemplo, esse valor de 20 aqui é um valor importante. Você pode colocar alguma coisa, uma setinha, mostrando para ele, né? Todas aquelas estratégias que são bem importantes. Um círculo marcando, né? Você tem algum valor muito impactante, você pode utilizar essas jogadas, tá? Mas o principal da tabela, gente, é realmente não querer colocar tabelas gigantescas. Então, muito cuidado com número de colunas e número de linhas, tá bom? Outro slide que pode ser útil é slide de mapa. Mapa é uma informação bem legal, né? As pessoas gostam de ver essa questão de mapa. Então vale muito a pena, né, você ter um mapa, por exemplo. Aí aqui a gente deu o exemplo do mapa mundi, né, gente? Mas pode ser o mapa só do Brasil, pode ser o mapa da América do Sul, né? O mapa que fizer sentido para você. Por exemplo, um mapa só de São Paulo. O mapa que fizer sentido, você usa esses points aqui, né, para marcar uma região importante dentro do seu mapa. E aí você pode escolher também um textinho, né, para marcar, né, alguma coisa que você quer dizer em relação àquela região importante. Texto pequeno que eu digo assim, curto, com uma letra também legível. Então não vai sair marcando no seu mapa 50 locais. Aí o cara tem um mapa muito igual esse daqui e na Europa ele quer marcar 10 pontos. Aí não dá, né, gente? Aí você cria vários slides com o mapa. Então, não, eu vou criar um só da Europa, um da América do Sul, um da África, um da Oceania, já que eu quero colocar esse monte de marcações dentro do mapa, tá? Então, marcações bem espaçadas, bem fácil das pessoas entenderem, até para você não se perder na hora de apresentar. Tem gente que sai colocando 30 marcações, não vai conseguir explicar aquilo tudo, porque nunca você tem tanto tempo de uma apresentação. Você precisa lembrar, a apresentação é algo sucinto, é algo rápido. O slide é para te ajudar. Você que tem que trazer o conhecimento, né? Você vai colocar esse slide com 3, 4 marcações, às vezes, né, do mapa, e vai falar aqueles pontos principais, entendeu? Então isso é muito importante, gente, tá? Saber qual mapa utilizar. Acho muito legal a utilização de mapa, chama muita atenção numa apresentação, mas tudo, né, bem feitinho. Uma outra possibilidade de slide, pessoal, é quando você quer dar um impacto muito grande a alguma coisa. Mas aí realmente tem que ser utilizado para informações impactantes. Você vem com um slide limpinho, só com aquela informação. Pá! Aí você coloca um número muito grande, ou número ou letra, né? É que na maioria das vezes esse tipo de informação impactante vem com um número, né? Às vezes em porcentagem, às vezes em valor financeiro, alguma coisa assim. Então você traz esse número bem no centro da tela, bem grande. Então aqui a gente deve estar usando uma letra aqui 40, 50, alguma coisa bem grande, com uma cor que chama atenção. E aí embaixo você pode até colocar uma descrição, também com uma cor grande, centralizado, tá? Essas informações centralizadas e pouca informação, não é para encher o slide, é o número importante ou aquele ponto importante e alguma descrição se for necessário. É só para você ter certeza que não vai ter distração naquele slide. A pessoa vai prestar atenção só naquilo que é o ponto principal. E pode ter certeza que isso aqui chama atenção. Porque você vê aquele monte de letra normal e tal. Aí do nada vem uma letra desse tamanho na sua apresentação. A pessoa fala, opa, o nosso cérebro já leva a entender. Aqui tem alguma coisa importante. Aqui eu tenho que prestar atenção. Então vou prestar mais atenção de agora em diante. Aqui, pessoal, nós temos um slide quando nós temos mais de uma informação importante e que são correlacionadas, tá? Não é para colocar no mesmo slide várias informações importantes que não tem nada a ver uma com a outra. Então aqui eu estou trazendo, olha, o faturamento foi de 89 milhões, 526.124. Esse foi o faturamento. O número de usuários foi 185.244 e a taxa de sucesso 100%. Estou trazendo aqui 3 informações que são muito importantes, que as pessoas querem ouvir essa informação, mas de uma forma bem simples. Aí você coloca cores diferentes para cada informação,
a informação impactante, e o texto embaixo dessa informação, aí você pode trazer a mesma cor, às vezes um preto básico mesmo, né? Não tem problema. E os números das informações sempre maior, aí você não vai conseguir colocar, por exemplo, um 60, aí você diminui um pouco, às vezes um 30, 40 ali, e o texto um pouco menor, né? O texto você pode voltar ali para o 20, 24, um pouquinho menor. Não coloca muito pequeno também não, senão fica igual aos outros slides. Então, interessante aí pelo menos um 24, porque esse slide você quer chamar a atenção. Ele provavelmente é um dos slides mais importantes da sua apresentação, tá? Então, vale muito a pena você dedicar tempo nele. E não é um slide tão difícil de ser feito, né? Porque tem pouca informação nele, mas são realmente as informações de impacto. Aqui eu estou trazendo para vocês um outro tipo de diagrama, que a gente chama de diagramas de processo. Então é quando nós temos um ciclo, né, que vai se seguindo. Então aqui nós temos, né, ponto 1, passa para o 2 e passa para o 3 e do 3 volta para o 1. Então quando você tem ciclos, e aqui eu coloquei 3, você pode colocar 4, pode colocar 5, 6, né, quantidade de etapas que você tiver. Aqui eu coloquei no sentido anti-horário, você pode colocar no sentido horário, não tem problema, né? Mas é um negócio bem legal. Você coloca cada etapa de uma cor diferente, cores bem contrastantes, que a pessoa não tenha dúvida que aquela etapa é diferente. E você pode trazer os pontos, né, para fora e colocar aqui o texto que você quiser, tá? Aí esse texto pode ter um título e uma descrição, igual eu coloquei aqui, o título maior e a descrição menor, tá? Ou pode ter só um título. Eu prefiro só o título. Por quê? Quando você tem essa imagem, vai ser difícil você colocar o título e a descrição vai ficar com um tamanho legal. Você normalmente vai ter que diminuir essa descrição, vai ter que colocar ali um 16, às vezes um 15, e aí fica ruim. Principalmente se você tiver mais coisas aqui no diagrama. Que aqui eu fiz um muito simples, só com 3. Tem gente que vai ter 5, vai ter 6. Agora, por favor, gente, não é montar um diagrama com 20, né? Que aí começa a não fazer sentido também. Né? Um processo com tantas etapas, às vezes vale a pena você dividir. Então, né? Eu vou mostrar outros tipos de diagrama mais para frente. Que aí faz talvez mais sentido. Esse tipo de diagrama aqui, quando você tem até 5, 6 etapas, ele faz bastante sentido, tá bom? Uma outra possibilidade, pessoal, é quando você quer mostrar vários pontos dentro do mesmo slide. Eu sei que tem várias formas, né, de mostrar, mas uma que eu gosto de utilizar é, por exemplo, esse daqui das 6 colunas. Então eu coloco cada ponto num quadradinho aqui, coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, para a pessoa entender bem o que eu quero falar. Você pode colocar naquela lista normal aí do Instagram, mas se você do PowerPoint, né? Mas você pode fazer uma forma um pouco diferente. Isso aqui é uma forma de você mostrar a mesma informação, mas um pouquinho diferente, colocando em colunas. Às vezes fica melhor para o leitor, né? E você sai daquele comodismo, né, de ficar só fazendo aquela listinha ali do PowerPoint. É legal de utilizar, desde que as informações sejam bem curtas, tá? Cada ponto desse tem que ser bem curto, né? A gente está colocando aqui a questão da letra, né? Então, mais uma vez, não utilizar abaixo de 20. Então, trazer aí informações bem curtinhas, caso você queira utilizar esse tipo de slide. Aqui, pessoal, um slide de gráfico agora. Gráfico, gente, o slide tem que ser limpo, tá? O slide de gráfico vai vir só o gráfico, tá? Não traz mais informação, porque só o gráfico já é muita informação. E o gráfico, a gente já falou isso em outros momentos, em outras aulas. Na minha opinião, gente, um gráfico não deve trazer mais do que 2 informações. Tem muita gente que quer colocar um monte de informação dentro do mesmo gráfico, um monte de comparação, e isso fica muito difícil para o leitor conseguir acompanhar, tá? Então, na minha opinião, no máximo 2 tipos de informação dentro de um gráfico, tá? Não vou me atentar tanto a isso aqui, como eu disse, a gente tem aulas falando sobre essa questão, tá? Mas só relembrando. E no slide do gráfico, você traz só o gráfico.
não põe mais informações, tá? Senão fica muita coisa no mesmo slide, fica muito pesado e as pessoas acabam se perdendo naquela apresentação, tá? Aqui eu dei o exemplo do gráfico de barras, tá? Mas você pode usar gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de dispersão. Gráfico é sempre algo muito bem-vindo dentro das apresentações. É muito melhor você usar gráfico do que usar texto. Quanto mais gráfico você usar, mais as pessoas vão ficar interessadas na sua apresentação. Gráfico, imagem. Quanto menos texto, o texto é o mais chato, gente. Então, ó, a imagem é o mais top, mas tem que ser imagem que faz sentido, né? Tem apresentação que não tem como você ficar colocando imagem, porque não faz muito sentido, né? Então, a imagem é o que mais chama atenção. Depois vem o gráfico, que o gráfico, né, tem muita informação e o visual dele é bacana. E depois o texto. A gente pode até dividir, colocar depois a tabela e, por último ainda, o texto escrito ali mesmo. Né? Que aí é o que menos chama atenção dentro de uma apresentação. Então, quanto menos você utilizar texto, melhor vai ser a sua apresentação. Utilize muito gráfico, muito, todos os tipos, né, de gráfico, os mais variados, faça gráficos bem bacanas. E aí a minha sugestão, utilize o R para fazer gráficos, tá? Ou o Python também, uma excelente ferramenta para montar gráficos realmente que chamem a atenção. Outra página muito importante, gente, é a página de obrigado da sua apresentação, né? Então eu costumo trabalhar na página de obrigado da seguinte forma: coloco uma imagem do lado direito, uma imagem tranquila, uma imagem relax, pode ser uma imagem sua, pode ser uma imagem da sua empresa, pode ser uma imagem que faça sentido naquela apresentação. Escreva a palavra obrigado bem grande, tá? De uma cor diferente também para chamar a atenção. Gosto de utilizar o sinal de exclamação, né, que mostra assim, ênfase. Olha, realmente muito obrigado por ter me escutado aqui na minha apresentação, né? Então isso mostra assim, um ênfase que é legal, tá? Escreva a palavra dúvidas embaixo com, né, uma interrogação na frente, de uma cor diferente também, de um tamanho um pouco menor, né? E depois coloque informações sobre como as pessoas podem me contactar. Aí você pode colocar seu e-mail, pode colocar seu Instagram, pode colocar seu telefone, aquilo que você julgar legal para as pessoas entrarem em contato com você, o WhatsApp, né, o que você achar melhor. Normalmente, né, como a gente é uma empresa, eu coloco e-mail e Instagram, porque o WhatsApp, telefone é um pouco mais complicado, né, pelo tipo de empresa nossa. Fica mais complicada a questão de ficar respondendo no WhatsApp. Outro ponto muito importante, pessoal, é timeline. Isso aqui, as pessoas amam ver timeline. Então, se você tem alguma apresentação que você vai trazer um processo que vai ser feito ao longo dos meses, põe timeline na sua apresentação, tá? Então, como que funciona a timeline? Você vai colocar, por exemplo, os meses do ano. Pode ser semanas, né? Pode ser da forma que você quiser colocar. Aqui está meses do ano, né? E ainda dividido por trimestre. Então, cada cor é um trimestre. E aí você traz os pontos, né? Que você vai fazer em cada mês, né? Mais uma vez, colocar aí uma cor bacana para a letra, um tamanho legal. Timeline, também utilizar cores bem contrastantes, cores que chamam a atenção. Isso aqui, gente, dá um impacto muito grande na sua apresentação, porque timeline, primeiro, as pessoas entendem organização. Você está super organizado com aquele projeto. Você sabe o que você vai fazer ao longo do tempo. Depois, né, segundo ponto, as pessoas vão conseguir entender exatamente o passo a passo do seu projeto. Porque às vezes as pessoas até entendem o seu projeto, mas não entendem como ele vai ser executado. Aqui não fica dúvida. Olha, em janeiro eu faço isso, em fevereiro eu faço isso, em março eu faço isso. E aí vai surgindo as perguntas das pessoas. Ah, mas você vai fazer isso, tal? Como que você vai fazer, tal? Então fica muito legal a conversa no timeline. Só tomar cuidado. Um timeline grande igual esse daqui, por exemplo, que é anual e colocando coisas mês a mês, pode ser que você demore um bom tempo para falar sobre ele, porque pode ser que tenha muitas perguntas. Então tome cuidado para você não deixar ele para o final
e você tem que apresentar ele com 5 minutos, que você não vai conseguir. Normalmente, timeline, a gente demora um bom tempo, porque ele é grande, né, na maioria das vezes, e surge muitas perguntas, porque é onde você vai apresentar todas as etapas do seu projeto, do seu experimento, né, daquilo que você vai fazer ou daquilo que você fez também. Bom, pessoal, outro ponto muito importante, né, é o roadmap. Roadmap, talvez muitos de vocês nem nunca viu, né, a utilização do roadmap, mas ele é muito interessante também. O roadmap se diferencia um pouco, né, do timeline, porque aqui a gente não coloca tempo. O grande objetivo do roadmap é você mostrar quais são as etapas dentro do seu projeto, ou que já aconteceu, ou que vai acontecer, né? E aonde você quer chegar, porque aí você mostra aonde você está e aonde você quer chegar, como se fosse realmente numa rodovia. Então, é bem interessante também, você coloca essas curvas, né? E aí aqui, pessoal, você pode adicionar mais, né? Você pode modificar isso daqui, tá bom? Não tem problema. Então, cada curva, cada ponto desse de alto e de baixo, você coloca um ponto dentro do seu trabalho, tá? Então, isso é bem interessante aí para você trabalhar. E você vai colocando aqui diferentes cores, coloca um número para ficar bem claro para as pessoas o que você quer dizer, sabe? E pode ter certeza, isso aqui vai chamar muita atenção, o pessoal vai gostar muito de ver esse slide seu, né? Vai ser um slide bem legal. Mas, mais uma vez, é um slide que normalmente demora muito tempo para explicar. Então, toma cuidado na hora de mencionar o tempo da sua apresentação. Outro tipo de gráfico, né, de diagrama, né, que a gente gosta muito de utilizar é o Gantt chart. O Gantt chart é bem parecido com o timeline, só que ele é utilizado quando as etapas se sobrepõem, tá? Então, igual aqui, eu tenho várias etapas, né? Etapa 1, 2, 3, até 8. Tenho aqui as semanas. Então, aqui, na verdade, a gente tem os dias, né? E a semana. E aí você tem as etapas se sobrepondo. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e elas vão se sobrepondo aqui e ainda tem situações diferentes. Aí, pessoal, você tem que usar esse tipo de gráfico. Não dá para utilizar o timeline. O timeline é quando realmente acaba uma, começa a outra. Acaba uma, começa a outra. Quando tem sobreposição, esse daqui é a melhor situação. Mais uma vez, também é muito legal. Você usa cores diferentes, às vezes uma cor para cada acontecimento, e as pessoas vão achar bem bacana, né? Bem organizado, que você sabe aonde você quer chegar, ou mesmo se já aconteceu, que você organizou bem, né, o seu trabalho. Isso vai deixar as pessoas bem satisfeitas com o que você está mostrando e, consequentemente, elas vão prestar muito mais atenção naquilo que você está falando. Algo que é muito feito dentro das empresas, pessoal, e aí não é tão comum dentro do meio acadêmico, é a análise SWOT, tá? Então aqui, se você vai trabalhar com análise SWOT dentro da sua empresa, esse daqui é o diagrama que você tem que utilizar, tá? Então, né, na análise SWOT nós temos as nossas fortalezas, né, as nossas forças, as nossas fraquezas, as nossas oportunidades, né, e as nossas dificuldades, tá? Então são os 4 quadrantes, né? Então aqui não tem muito o que você mudar. O que você vai mudar aqui, né, é colocar aqui, listar quais são cada um deles, né? Então, normalmente, esse slide a gente faz junto dentro de uma apresentação, né? Você não leva isso pronto para uma reunião, ou leva mais ou menos pronto, mas dentro da reunião se discute esses pontos, né? E vai mudando essa análise SWOT, tá? Mais uma vez, é muito importante a análise SWOT dentro de empresa. Sempre é utilizado, porque só com a análise SWOT para você ter uma ideia melhor da onde você está e da onde você pode chegar com a sua empresa. Aqui, pessoal, estou mostrando um diagrama do que a gente chama de Canvas, né? É um modelo de negócio Canvas. Isso aqui é para você que trabalha como empresário, que você é um empresário, né?
Dificilmente você, dentro da empresa, você vai estar fazendo isso, a não ser que você está em cargos bem altos, né? Mas senão não é muito comum. Mas para quem é empresário, igual o meu caso, eu tenho isso aqui pronto da minha empresa. Então nada mais é do que um diagrama onde a gente coloca muitas coisas, né? Os principais parceiros, as principais atividades, né? Os principais recursos, os valores, né, da empresa, a relação com o cliente, o segmento, né, do nosso cliente, os canais na qual a gente conversa com os clientes, né? A questão do custo e a questão das receitas. Então isso aqui é bem para mostrar o que a empresa trabalha, é um resumão da empresa. Então, se você está no início, isso aqui não vai fazer muito sentido para você, mas quando você alcançar altos cargos dentro da empresa, provavelmente você vai ter isso na sua mesa, né, colado em algum lugar, porque isso aqui para a empresa é muito importante, tá? Isso aqui, toda empresa utiliza, né, essas informações. Outro que eu gosto bastante, pessoal, é o funil. Então o funil, ele vai trazer algumas informações que tem que ser palavras-chave, né? Para falar talvez de um cliente, para falar de um projeto, para falar de alguma coisa, né? Mas isso daí você tem que tomar muito cuidado. Então, por quê? Porque o funil não é para você colocar um monte de texto. Tem gente que sai lotando isso aqui de texto. Então, é palavra-chave. Uma palavra em cada ponta aqui do funil. Você pode aumentar aqui também o funil, tal, mas não aconselho mais do que 8, talvez, seja o máximo aqui de pontos que você possa colocar. E aqui eu até coloquei uma forma de você colocar alguma descrição. Então, se você traz aqui uma palavra, coloca aqui uma descriçãozinha, traz uma palavra, põe uma descrição, fica bem legal. Cada etapa do funil, uma cor diferente, tá? Isso chama muita atenção, as pessoas adoram ver isso. E você também vai ficar bem satisfeito com o resultado, tá? É muito legal. Esse é um dos que a gente mais utiliza também. Outro slide muito utilizado dentro de empresa, mas você também pode utilizar durante aí o seu mestrado, seu doutorado, é mostrar a sua equipe. Ninguém trabalha sozinho, gente. Todo mundo tem uma equipe de trabalho. Se você trabalha sozinho, é melhor você rever os seus conceitos, porque você está na contramão da sociedade. Tá bom? E aí uma forma legal de apresentar, pelo menos que eu e minha equipe gostamos, né? É colocar uma foto nesse formato redondinho, a gente acha bacana. Você coloca o nome um pouco maior, em negrito, né? Coloca o cargo da pessoa logo em seguida. Pode ser no mesmo tamanho do nome ou um pouquinho menor só, mas aí não colocar negrito. E colocar mais alguma informação. Pouca informação, tá? Não coloca um monte de informação não, porque a apresentação, mais uma vez, a não ser que seja realmente uma apresentação para apresentar o seu time, mas normalmente não é, né? Só para você mostrar quem é a equipe, então não fica colocando um monte de informação não, porque não é um slide que você quer gastar tempo dentro da sua apresentação, tá bom? Aqui, pessoal, isso aqui, na verdade, é um tipo de gráfico ou diagrama, da forma que você quiser chamar, né? Aqui é quando nós temos aí uma matriz de competidor. Então você coloca aqui várias informações, né? Alto valor, baixo valor para uma característica, alto valor e baixo valor para outra característica, e como que tá aí os seus competidores, né? E dependendo do tamanho da bolinha também, é que eles são mais significativos. Então isso aqui faz muito sentido quando você quer trazer alguma informação dos competidores da sua empresa, ou de outras, se você está falando de metodologia, de outras metodologias, né? Até comparação dentro da sua empresa mesmo, se você tem vários produtos, né? Vale a pena você utilizar esse gráfico. É um gráfico muito utilizado. As pessoas entendem fácil, mesmo quem não entende estatística, essas coisas, entendem bem fácil esse gráfico. Então, vale a pena você trabalhar em cima dele. Nós temos também, pessoal, o Weekly Planner. Então, é um planejamento da sua semana. Então, aqui é o mais detalhado de todos, né? Que você vai ter nas colunas os dias das semanas e nas linhas as suas horas, tá? E aqui as atividades que você vai fazer, né? Você ou sua equipe durante a semana. Isso aqui é muito importante, principalmente quando você vai fazer reunião com seu chefe, né? Ou com seu orientador, alguma coisa assim. Que aí você já mostra, ó, a minha semana tá desse jeito,
Esses são os horários que eu tenho para outras coisas, para outras atividades. Isso aqui é muito legal também, que mostra muita organização. As pessoas gostam de ver organização na apresentação. Às vezes você começa a falar, mas eu vou fazer isso na quinta-feira, na sexta-feira eu faço isso. As pessoas não estão vendo, elas não conseguem acompanhar o que você está falando. Quando você põe aqui, na quinta-feira às 8 da manhã eu faço tal atividade. Aí a pessoa olha aqui. Na sexta-feira às 10 eu faço tal atividade. Aí a pessoa olha aqui. Na segunda-feira às 15 horas eu tenho tal reunião. Entendeu? Aí fica claro para a pessoa. Então vale muito a pena utilizar o Weekly Planner. E aqui, pessoal, por último, né, eu quero deixar para vocês vários diagramas e infográficos que você pode utilizar. Então, assim, tem os mais variados, um mais legal do que o outro, e você pode ter vários outros. Se você procurar aí na internet, você vai achar muita coisa. Isso aqui é muito bacana, né? Então, você tem aqui, utilizando uma cabeça em faixas ou dividido em partes, tá? Você tem aqui a lâmpada em vários formatos, em faixa, em quadrante, em faixas menores, em mais quadrantes. Aqui você tem uma gota de chuva e você pode fazer da mesma forma, né? Aqui você tem aquele circular, que eu já tinha mostrado para vocês. Então tem ele com 3, tem ele com 5, tem ele só com 2. Aí tem várias formas aqui, né? Vários, do jeito que você achar mais legal. Tem ele quadrado, tá? Aqui um quadradão bem grande, com várias possibilidades. De dinheiro, se for o caso, né? Dependendo do que você estiver trabalhando, vale a pena fazer o de dinheiro. Aqui o de pensamento, coração. Aqui mais alguns tipos para ciclo, tá? Seguindo o coração, aqui o sinal de mais. Aqui a cruz, né? O sinal de mais, se você preferir. Aqui uma possibilidade de cilindro. Aqui tipo um parafuso, né? Também é legal, diferente, né? Para apresentar. Aqui os cones, vários tipos de cone. Aqui aqueles que tem tipo uma interseçãozinha, né? Tal, então em formato de flores. Na verdade, esse daqui não tem a interseção, né? Só tão próximos. De interseção seria esse daqui. E esses daqui também tem um pedaço de interseção. São bem legais também, né? Aqui em forma de triângulo, né? Aqui também. Aqui só pontos, aquela questão do roadmap, né? Que você pode utilizar. Aqui outros tipos também, né? Seguindo aí ciclo, que são bem legais. Gráficos, né? Aumentando ou tendo sequências. E outras possibilidades. Aqui tipo livro, né? Esses dois últimos aqui. Gente, existem muitos outros. A criatividade é imensa, você já encontra isso pronto em alguns sites da internet, alguns são pagos, alguns são livres, tá? Mas vale muito a pena. Para de utilizar só texto, aquela apresentação chata que ninguém aguenta mais. Faz a apresentação utilizando infogramas, né, ou diagramas, da forma que você quiser chamar, infográficos, né? Tem vários nomes aí. Você vai ter, assim, um crescimento gigantesco na sua apresentação, vai ficar uma apresentação muito mais bonita, muito mais organizada, as pessoas vão prestar atenção no que você está falando e aí, é claro, você vai estar com a bola do jogo. Não adianta ter uma apresentação top e o que você fala não é tão interessante. As duas coisas têm que estar junto. A apresentação tem que ser muito boa e o que você vai falar também tem que ser muito bom. Senão você não chama a atenção das pessoas, principalmente hoje na era do celular. Tá todo mundo no celular o tempo todo, tá bom? Então, finalizamos por aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!